Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 12 de maio de 2019, e o nosso tema hoje é ama, trabalha, espera e perdoa. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Antes de começarmos, 2 recadinhos. Você deve ter notado que eu tenho gravado menos reflexões ultimamente, não é? E isso é por conta do estágio. Então, estou trabalhando de dia, fazendo estágio à noite, e então o tempo diminui. Mas logo isso acaba e as reflexões vão voltar a fluir, ok? Segundo recadinho. O nosso curso básico de Umbanda já está sendo publicado. Se você quiser acessar, basta entrar no meu blog, leomontes.blogspot.com. Eu optei inicialmente por escrever e não trazer aqui em áudio, justamente pela facilidade de colocar no texto as referências, links de outros sites, de outras matérias. Futuramente eu vou transformar esse estudo em áudio aqui para o canal, mas se você já quiser acompanhar, www.leomontes.blogspot.com, você vai ver lá curso básico de Umbanda. Nós já estamos no capítulo 3 e são 60 capítulos, ok? Muito bem. Vamos agora para o nosso tema. Ama, trabalha, espera e perdoa. Esses são conselhos que Paulo de Tarso recebeu da sua noiva Abigail, que havia desencarnado. Então, num dos contatos espirituais que ele estabeleceu com ela, ela trouxe esses conselhos para ele, que estão no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, esse livro faltava aqui no canal. É um livro muito importante sobre a história do cristianismo, principalmente do cristianismo nascente, e das dificuldades que Paulo de Tarso enfrentou para levar o cristianismo adiante. Eu considero esse tema, e particularmente esse pedaço do texto, onde então ele vai receber as instruções desse Espírito, como importantíssimos para todas as pessoas que de uma forma ou de outra atuam na seara espiritual. Por quê? Porque nós não somos espíritos perfeitos. Pelo contrário, nós trazemos na alma diversas chagas. A bondade divina, então, permite que a gente possa trabalhar na seara espiritual como forma de quitar antigos débitos e, ao mesmo tempo, favorecer o nosso próprio adiantamento, o nosso progresso, a nossa evolução. Se não somos perfeitos, se trazemos muitas chagas na alma, então isto quer dizer uma coisa muito simples. Essa jornada não é fácil. Com muita frequência, os médiuns pensam em desistir, pensam em largar tudo, pensam em sair do terreiro, em sair do centro espírita, não mexer mais com esse negócio de espíritos, simplesmente se afastar, viver como vivem as demais pessoas, sem essa preocupação com o espiritual, sem essa preocupação com as trevas, sem essa preocupação de ter que fazer caridade, etc, etc. É muito provável que você que esteja me ouvindo também já tenha passado por isso ou esteja passando neste momento. Então, eu acredito que esses conselhos de Abigail vão poder te ajudar a enxergar melhor, porque sem dúvida eles me ajudaram também. É um trecho lindíssimo do livro em que Paulo está tendo uma experiência espiritual, ele está fora do corpo, no famoso sonho, de natureza espiritual, e então ele encontra com a sua noiva, que vem lhe trazer alguns conselhos, porque embora ele fosse um espírito muito forte,
e não é à toa que ele foi colocado para fazer essa tarefa, ele também não era perfeito e também tinha suas dúvidas e as suas crises. O mais legal de estudar sobre essas grandes personalidades da religião, do espiritualismo como um todo, é entendermos que em muitas situações eles agiam parecidíssimos com o que nós faríamos. Então, eles não eram seres angelicais que vieram aqui para fazer um grande trabalho, sem mácula, sem dor, sem sofrimento. Pelo contrário, eles eram pessoas que foram chamadas a uma tarefa espiritual, conseguiram desempenhar essa tarefa espiritual com muito esforço, com muito sacrifício, com muitas lágrimas e, principalmente neste período, com muito sangue. Então, sem dúvida, esses conselhos falam muito alto à nossa alma, às nossas necessidades. Eu espero que você goste. Na versão em PDF, que é a que eu tenho aqui, está na página 192. Então eu vou ler para vocês aqui o trechinho. O moço tarsense notou que Estevão, nesse íntere, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com os antigos companheiros, acalentava sadias esperanças, que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. Extreme de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saula considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens... Em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso,
As criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor, oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras, incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno. Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. Então, olha que coisa bonita, né? O Emmanuel caprichou nesse livro, as suas descrições são realmente muito belas. Então, muito bem, por que eu acho que esses conselhos servem principalmente para quem está trilhando o caminho da espiritualidade? Por uma razão muitíssimo simples: nós vamos nos defrontar com os mesmos problemas que Paulo aqui colocou. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Quantas e quantas vezes a gente se sente pequeno diante de um trabalho espiritual quando vê, por exemplo, a manifestação de uma entidade gloriosa, de uma entidade muito elevada? Ou quando vemos ali o preto velho aconselhar para o consulente aquele ensino que nós tanto erramos. Então, o que a gente deve fazer para adquirir essa compreensão dos desígnios do Cristo? E Abigail responde: ama. Amar é um exercício, amar é uma construção. Vamos lembrar, nós somos espíritos imperfeitos. Não vamos adquirir a capacidade de amar da noite para o dia, mas podemos, a partir de agora, começar a caminhar em busca disso. E não vamos conseguir fugir do amor. O amor permeia todo o universo da espiritualidade. Então nós precisamos trabalhar para a construção desse amor primeiro em nós e depois para com o próximo. Outra situação que Paulo pergunta, que também faz parte do cotidiano dos trabalhadores espirituais: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão do esforço com Jesus Cristo? Olha que interessante. E a resposta é: trabalha. O velho sempre me disse: acender o fogo é fácil, manter a chama acesa é difícil. Quantas e quantas pessoas chegam no terreiro empolgadíssimas, querendo desenvolver a mediunidade, porque acha linda a Umbanda, acha lindo os atabaques, acha lindo o trabalho espiritual, ou no centro espírita morre de vontade de participar de um trabalho de cura, morre de vontade de participar de uma desobsessão, começa dali alguns meses, desanima, desaparece.
Isso acontece com vocês? Porque eu já vi isso acontecer demais. Então, acender a vela é fácil. Riscar-lhe o fogo é fácil. O difícil é manter a chama acesa. E para manter a chama acesa só existe um caminho, é justamente o trabalho. Não é o oba-oba. E muitas vezes a gente vai se cansar nesse caminho. A gente vai receber tanta pedrada, pode se desiludir tanto com as pessoas ou até mesmo conosco, que começa a vir aquela ideia, para com tudo, larga tudo, mexe com isso mais não, vai cuidar da sua vida. Então nós temos que ficar sempre em guarda, porque esses pensamentos que querem que nós voltemos a uma situação de comodismo são os mesmos pensamentos que num passado distante nos impediram de crescer. Então precisamos estar sempre muito atentos em relação a isso. Bom, depois ele pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda num gesto de terna solicitude. Quantas e quantas pessoas, ao passar por uma provação qualquer, a primeira coisa que faz é desanimar, é correr para junto dos guias e perguntar: onde é que vocês estão, que vocês não me ajudam? Será que Deus virou a cara para mim? Ora, nós somos seres imperfeitos, estamos vivendo uma experiência na Terra que ao mesmo tempo é um resgate, uma construção. Nós precisamos aprender a esperar. A espiritualidade não vai nos tratar de forma diferente só porque estamos num terreiro, porque estamos num centro espírita ou porque estamos fazendo uma caridade. Então, para lutar contra o desânimo, é preciso saber esperar. Quantas pessoas eu vejo, por exemplo, que chegam ali no terreiro, né, e falam: o preconceito é muito grande e não sei o que. É mesmo, mas e você? Quanto tempo você alimentou isso também? E quanto tempo levou para você compreender? Então é preciso ter paciência com as demais pessoas. Não é convertê-las à força. Você não foi assim. Você precisou talvez de anos para aceitar o compromisso, para começar a trabalhar. Por que exigir que para o outro seja ontem? É uma questão de lógica e de coerência, não é? E por fim, uma outra pergunta, né, que Paulo faz: como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E isso realmente é um grande desafio, né? Porque uma convivência num terreiro, uma convivência no centro espírita, uma convivência numa igreja é uma reunião de espíritos das mais diversas naturezas. E nem sempre das melhores naturezas, já que nós somos imperfeitos. Então, desse contato, dessa relação, muitas vezes vai sair o quê? Vai sair choque, vai sair conflito. Como construir um trabalho com pessoas tão diferentes, com pensamentos tão diferentes? E aí vem Abigail com essa paulada: perdoa. Como seria mais fácil a nossa vida e a nossa caminhada espiritual se soubéssemos, se conseguíssemos perdoar aqueles que não nos compreendem? Não seria mais fácil? A vida não ficaria mais leve? Então está aí o conselho de Abigail, para que possamos fazer um trabalho dar certo, para que possamos levar adiante uma tarefa, muito embora a incompreensão das pessoas, muito embora a incompreensão da família, que é outro quesito que também vira e mexe aparece. Quantas e quantas pessoas eu já conversei que diz: minha família não aceita que eu vá no terreiro, minha família não aceita que eu vá no centro espírita, e a pessoa fica nervosa e começa a querer brigar. Não. Olha aqui o conselho: perdoa. Hoje eles podem não compreender, amanhã eles compreenderão. Se você tiver a certeza do que você quer no seu coração, a certeza dos outros será problema deles. E sem conflito, sem dor, sem guerra, você vai conseguir chegar até onde você quer chegar. Então, eu acho esse livro maravilhoso. Sempre incentivo as pessoas que se interessam pela história do cristianismo a conhecê-lo. Acho que nós vamos aprender muito com as vivências de Paulo de Tarso.
seja trabalhando num centro espírita, num terreiro de umbanda, num candomblé, numa casa espiritualista, onde quer que nós estejamos, porque afinal nós somos humanos, isso não vai mudar, e sem dúvida esse livro tem muita coisa para nos ensinar. Então, por essa razão, aqui estão os 4 conselhos de Abigail para quem quer seguir firme na jornada espiritual. Ama, trabalha, espera e perdoa. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.